Oi. Glória a Deus. Amados, nós estamos oficialmente no último culto de 2013. Tá fraco, hein? Para o último culto do ano? Último culto de 2013. Esse ano foi uma bênção. Porque esse ano ele foi marcado por lutas, vitórias, lições, crescimento, visões e realizações. Contudo, o ano de 2013 já virou passado. Fala, meu irmão do lado, 2013 passou. Amém? Faz parte de algo que passou. E aqui, prestem bem atenção, aqui entra um problema. Estão me ouvindo bem aí, todo mundo? Aqui nesse lado, todo mundo? Aqui entra um problema. Por quê? Se nesse ano você foi marcado por muitas dificuldades, muitos têm a tendência de ficar o próximo ano chorando pelo que aconteceu nesse ano. Puxa, como foi difícil esse mês, aquele mês, e ele fica chorando 2014 inteiro por aquilo que ele sofreu em 2013. Mas também há o outro lado da moeda. Talvez você viveu dias lindos. Deus tem colocado no meu coração 10, que Ele pode fazer em 10 dias o que nós demoramos em 10 anos. Amém? E talvez os seus 10 dias já chegaram. Talvez você viveu em 2013 coisas que você falou, meu Deus, eu esperei a vida inteira por isso. Qual é o problema desse lado? O problema e o perigo é que muitos chegam a um lugar de vitória e ficam muito tempo no pódio comemorando, e se esquece que precisam continuar lutando para continuar vencendo. Uma vez eu fui assistir uma palestra do técnico Bernardinho, e ele contou sobre a primeira coisa que ele fez quando a equipe masculina de vôlei do Brasil venceu uma disputa internacional. Eles começavam a treinar às 9 da manhã, e quando eles venceram naquele ano, ele disse assim para os jogadores: amanhã nós começamos a treinar às 8 da manhã. Os caras obedeceram, tudo bem, treinaram, ganharam de novo no outro ano. Daí ele falou, amanhã nós começamos a treinar às 7 da manhã. Aí os jogadores olharam para o técnico e disseram assim, cara, como? Nós somos os melhores do mundo e você pede para a gente treinar mais. Sabe o que ele respondeu? Aqueles que perderam vão treinar muito mais para tentar vencer a gente. E se nós continuarmos treinando a mesma coisa, nós vamos acabar perdendo. Então escute, quanto mais você vence, mais você tem que treinar, pois quem perdeu, ele virá muito mais forte para o próximo confronto. O detalhe é que nós não estamos numa partida de vôlei, nós estamos numa guerra. E a Bíblia diz em Efésios 6,12, não precisa abrir, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Queridos, o único objetivo das trevas é te fazer parar, é te fazer desanimar, é te fazer retroceder na sua vida com Deus. Para pensar nesse ano, quantas vezes você pensou em desistir de algo que você estava fazendo? Quantas vezes você disse, não aguento mais? Quantas vezes você falou, cara, é muito para mim? Só em um ano eu estou pedindo para você se lembrar. E o diabo vai tentar de tudo. Ele vai tentar te fazer cair na vaidade. Se você não cair, ele vai tentar te fazer cair na ganância. Se você não cair, ele vai tentar fazer você cair na lascívia. E a cada derrota, escute, a cada derrota dele, ele percebe que precisa se equipar melhor para te derrubar. E ele não tem pressa. Ele vai, arquitetando até dar o pulo novamente. Então eu e você não podemos ignorar as suas artimanhas, não podemos ignorar a sua inteligência. Porque ele muda a estratégia, mas não muda o objetivo. E nessas, se ele te pegar sendo o mesmo que você sempre foi, bingo, ele te derruba. Portanto, eu e você precisamos querer crescer. Nós precisamos querer melhorar. Nós precisamos tomar uma decisão. E a cada ano você precisa ser encontrado melhor que antes. Amém? Alguns nesse ano chegaram para mim e disseram, ou falaram para outras pessoas, o Bigard mudou. Graças a Deus que perceberam. Porque eu estava orando para isso, estava orando e estudando para mudar. Meu coração continua o mesmo, mas eu entendi que eu tinha que crescer, porque o diabo não estava na mesma para me atingir. Ele estava mudando também.
E eu tomei uma decisão de crescer. Tomei uma decisão de crescer no meu relacionamento com Deus, no relacionamento com a família, no relacionamento com os meus amigos e no aperfeiçoamento daquilo pela qual eu fui chamado. Presta atenção, igreja. Eu e você precisamos ter uma decisão para 2014. Precisamos querer crescer. Pois nada, mais um ano se passou. E se você não prestou atenção no que eu estou falando, no ano que vem, ou seja, daqui 2 dias, nós vamos entrar num tempo de comemoração de 10 anos da Igreja Bola de Neve Curitiba. Amém? Há 10 anos atrás disseram que uma igreja só se estabelece numa cidade depois de 10 anos. Ou seja, a gente começou daqui 2 dias a dizer, estamos em Curitiba. Até aqui foi treinamento. Amém? E 10 anos, fala para o irmão do lado, 10 anos se passaram. E agora começa a paulada da mensagem, porque eu quero começar com algumas perguntas. O que você fez a sua vida nesses últimos 10 anos? Queridos, o que você fez da sua saúde nesses últimos 10 anos? O que você fez da sua vida sentimental nos últimos 10 anos? Eu vi Deus restaurando o meu casamento nos últimos 10 anos. Mas e o teu? E a tua vida sentimental? O que você fez? O que você fez da sua vida financeira nos últimos 10 anos? Amados, ninguém foi chamado para ficar 10 anos no deserto. Por mais que nós podemos estar até 10 anos no deserto, mas os desertos são diferentes. Você vence numa área, você vence em outra, mas você vai vencendo e vai caminhando. Nos últimos 10 anos, pergunta para o irmão do lado, nos últimos 10 anos, você cresceu como pessoa? Agora eu te pergunto, ou você continua com as mesmas atitudes que antes? Paulo, ele diz algo interessante, 1 Coríntios 13:11, não precisa abrir, se estiver anotando, anote. E se o Rafa quiser colocar ali, pode colocar. Mas 1 Coríntios 13:11 diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amados, durante os últimos 10 anos, você amadureceu ou continua ficando chateadinho com coisas que aconteciam há 10 anos atrás? O mundo mudou, as pessoas mudaram e as estratégias infernais para te derrubar também mudaram. Agora a pergunta, você mudou? A sua mentalidade mudou? Você mudou como homem? Você mudou como mulher? Você mudou como pai? Você é o mesmo pai que 10 anos atrás? Amados, quem aqui tem mais de um filho? Quem concorda que o primeiro filho sofre? Primeiro filho sofre porque a gente não tem noção. Mas se o terceiro, se o quinto estiver sofrendo, pelo amor de Deus, gente. O primeiro geralmente se revolta um pouquinho. Pô, apanhei pra caramba, hein? O primeiro chega pros outros irmãos e fala assim, eu ruí o osso, você já nasceu em berço de ouro. Não sei se você já falou isso pro teu irmão. Pô, eu apanhei, agora você, olha aí, ó. Amados, você mudou como líder? Você mudou como liderado? Você mudou. Só que para mudar, repita comigo, para eu mudar, mais forte, para eu mudar, eu preciso decidir mudar. Ninguém muda da noite para o dia. Ninguém muda do nada. Para isso é necessário um processo. E eu quero nessa noite falar, até é o nome da mensagem, se você quiser ou adquirir o DVD depois, ou procurar na internet que vai estar de graça lá. O nome da mensagem é o processo da decisão. Quando você decide fazer algo, você entra num processo. E se você quer viver dias diferentes em 2014, você vai precisar passar por um processo. De novo. E, amados, saber tomar decisões tem muito a ver com realizar e não somente ficar sonhando. Você não foi chamado para viver no fantástico mundo de Bob. Você foi chamado para sonhar, ir para o céu, pegar as visões que Deus te deu e trazer para a terra. Amém? Realizar. E quem sabe aonde vai chegar, quem sonha e sabe aonde vai chegar, sabe que para isso ele vai ter que tomar muitas e inúmeras decisões. E o simples fato de você saber tomar decisões, já te tira da estatística de pessoas que vivem na mediocridade. Vocês estão aqui? O simples fato de eu sei tomar, eu vou tomar uma decisão, eu sei tomar. Agora, como funciona o processo da tomada de decisões? Quem aqui quer crescer como pessoa em 2014?
aqui com 275 itens, como melhorar em 2014. Amém? E a gente vai gastar aqui uma meia hora com cada item. Então nós vamos até o Réveillon. A primeira coisa, nós vamos estudar também através do livro de Neemias. Porque já vai até abrindo aí, Neemias. Por quê? Porque Neemias foi um cara que aplicou tudo isso que eu vou ensinar na mudança e na restauração da sua cidade, do seu país. E nós vamos aprender com eles. Amém? Quem está aqui? Primeira lição, primeira parte do processo. Olha para o irmão que está no teu lado e diga assim: observe onde está o problema. O problema. Neemias capítulo 1, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns dos de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria. Repita comigo: miséria. E desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo ouvido isto, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meu Deus do céu. Queridos, Neemias era um camarada que tinha um certo conforto onde ele estava. A Bíblia diz, se você estudar a história dele, que ele era copeiro do rei. E pelo jeito ele fazia um bom trabalho, porque ele contava com a amizade do rei. Ele não era só um funcionário, ele era um cara que tinha a amizade do patrão dele. Isso é bom, amém? Então escute. Se você tem uma certa amizade com o teu patrão, se acontece qualquer coisa errada e você chega para ele e diz assim: posso ficar em casa, aconteceu alguma coisa, tal. Isso geralmente gera um certo conforto, concorda comigo? Você tem uma segurança, o cara não vai te mandar embora à toa, e coisas assim. Um dia ele estava lá, ele estava conversando com seus amigos, ele pergunta sobre Jerusalém e contam que ela estava arruinada e tudo estava mal. E sabe, querido, isso poderia ser um problema para qualquer um, não para Neemias, porque ele tinha um certo conforto ali. Ele poderia ter dito: cara, isso não é problema meu, já estou fora da cidade, lá é o meu passado, para o meu passado eu não olho mais. Ele poderia ter dito isso, mas ao ver essa situação, ele não ignora o problema. Repita comigo: ele não ignora o problema. É nesse ponto que eu queria bater com vocês e conversar com vocês. E o que nós precisamos entender é que para o meu e para o teu, ou para o nosso crescimento acontecer, nós precisamos detectar os problemas existentes ao nosso redor. Neemias viu um problema e ele não deixou esse problema passar desapercebido. Amados, muitos negam a realidade, muitos negam os problemas que os fazem viver como que num círculo vicioso. Eu lembro que alguns anos atrás, quando a gente ainda tinha problema no casamento, eu e a minha esposa, eu vivia falando: Deus, cura ela, muda ela, ajuda ela a mudar, ajuda ela a entender que ela é do mal, né? Ajuda ela a entender isso. E um dia eu comecei a orar e falar assim: Deus, me mostra onde está o problema. E Ele me levou, sabe aonde? Adivinha onde? Na frente de um espelho. E Ele falou: olha no espelho. Eu olhei e falei: tô vendo, Van Diesel. Ele falou: não, olha de novo. Aí Ele falou assim: olha de novo. Eu falei: tá bom, sou eu. Esse é o problema. E aqui entrou o começo da solução dos meus problemas. Porque Deus só começou a restaurar meu casamento quando Ele me mostrou isso. Quantos anos achando que o problema era ela, e só depois de olhar no espelho e identificar, é que Deus começou a agir. Por quê? Olha para mim, queridos. Deus nunca vai agir na tua vida enquanto você se achar a última bolacha do pacote, ou se você é carioca, o último biscoito do pacote. Quantas pessoas
continuam sofrendo na vida. Quantas pessoas, sabe, sofrem, e para elas, não sei se você conhece as pessoas assim, não sei se Curitiba tem, talvez só em Brasília ou em Osasco, pessoas que o mundo conspira contra ela. Ela diz, está todo mundo errado, ninguém me entende. Conhece pessoas assim? Todo mundo está errado, menos ela. Queridos, olhem um pouquinho para você. O maior problema para o nosso crescimento é achar que nós estamos sempre certos. E na maioria das vezes o problema começa com a gente. Na maioria das vezes o problema começa na nossa cabeça dura. Muitas vezes a forma pelo qual fomos criados. Às vezes as pessoas querem agir como pais, sem nunca terem um exemplo de um pai, e aí se transformam num carrasco. Ou o cara quer ser um chefe sem nunca ter sido um bom funcionário. Você já viu pessoas assim, o que acontece com eles? Eles afastam qualquer pessoa de perto. Ninguém consegue ser leal e fiel a eles. Queridos, a forma como nós fomos criados conta nessa hora. E você precisa entender que para continuar crescendo, você vai precisar continuar vendo aonde você não cresceu. Quais são as suas debilidades? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como? A ti mesmo. Essa mesma Bíblia diz que se um pai ama o seu filho, ele disciplina e educa o seu filho. Amém? Um pai disciplina. E um pai que não ama, não corrige, não disciplina. Então essa Bíblia está dizendo e ensinando que, repita comigo, amor e disciplina andam juntas. Se eu preciso amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, eu preciso olhar para o meu próximo e querer que ele cresça, amém? Eu preciso ajudá-lo a ver os seus problemas, até porque o seu próximo, se ele é próximo, você consegue sentir quando ele está com mau hálito, amém? E o amigo, ele fala, ô brother, quer um house? Amigo que é amigo, ele fala isso, ô, tá sinistro, hein? Concorda? Porque o amigo não quer ver o outro passar vergonha. O amigo é aquele que vai com um amigo no restaurante, e o cara sai com um repolho no aparelho do dente, e ele falou, dá uma olhadinha que tem um negócio estranho, aí tem um alien no teu aparelho. Quem não é amigo, ele olha e fala assim, oh, sorria, e tira várias fotos e coloca no Face. Agora, para que eu possa obedecer à Bíblia, eu preciso tratar o próximo como eu trato a mim mesmo. E aqui está o problema, porque gostamos de tirar o cisco do olho dos irmãos e não queremos tirar as traves que estão nos nossos. Queridos, amar o próximo como a ti mesmo diz respeito a você ter uma autoavaliação sincera. E todos nós temos problemas, repita comigo, eu tenho problema. Todos nós podemos não ser o problema, mas ter problemas. Todos nós precisamos crescer. E Neemias olhou uma situação e a Bíblia diz que ele ficou triste. Ele não só ficou triste, mas ele chorou e lamentou por alguns dias. Sabe o que eu quero que você entenda? Que os nossos problemas de caráter precisam nos trazer constrangimento. Você não pode se conformar com aquilo que não está certo. Você não pode deixar que seu coração se cauterize com erro. Ah, nada a ver. Até porque uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade por quem conta. Para quem conta. Erro tem que ser tratado como erro. E tem que trazer constrangimento, amém? Então, se eu quero crescer em 2014, a primeira coisa, aonde eu errei? O que eu fiz de errado? No meu casamento, na minha vida financeira, na minha faculdade, no meu trabalho, no meu ministério, não importa. Meu irmão, você tem 2 dias para pensar sobre isso. O que eu errei em 2013? Você quer crescer? Você quer crescer? Então não aponte o problema para alguém. Ele foi o problema, meu chefe foi o problema. Não, Deus, aonde eu errei? No final do culto nós vamos vender espelhos ali na igreja. Brincadeira, tá? Eu já começo a mandar frase no Face perguntando disso. Vamos lá. Segunda lição. Fala para o irmão do lado. Identificando o problema. Não fuja dele. Amém, Michele? Amém, todos? Não fuja. Enfrente-o. Neemias
de tudo isso, e agora? Ele se pergunta, saio da minha zona de conforto ou continuo nela? Ser copeiro do rei era um bom cargo naquela situação. E o que Neemias fez? Neemias 2, versículo 1 a 5. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Aqui eu apanhei desde manhã falando o nome desse rei. Todo mundo, repita comigo. Artaxerxes. De novo, Artaxerxes. Isso, Xaxa. Se esse cara estivesse no show da Xuxa, aí não ia dar para falar, né? Eu vou pular o nome dele. No mês de Nisan, no ano 20º desse rei, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Olha os detalhes, mergulha comigo, mergulhando na palavra. Tchau. O rei me disse, primeiro, quem disse? Por que está triste o teu rosto? Irmão, assustou, né, cara? Irmão, se você paga um funcionário para ser teu copeiro, tipo assim, eu te pago, faz seu trabalho, eu quero saber da tua vida particular. É ou não é? Só que você já começa a perceber que aqui rolava uma certa afinidade. Que aqui, no mínimo, rolava respeito. O cara percebe que o funcionário está mal. Você conhece pessoas assim, que quando você olha para o rosto dele e fala, você não está legal, cara. Não falei nada. Te conheço, cara. Posso ser teu chefe, posso ser teu pastor, posso ser teu patrão, mas eu te conheço, você não está bem. Primeira coisa, o chefe olhou para ele e falou, você está triste, cara. Olha o que acontece. O rei me disse, por que está triste se você não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Outra, irmão, o teu chefe chega para você e diz assim, você está triste. Se você está triste tem um problema. Ele fala, o que eu posso fazer por você? Mas o cara vivia, por que eu estou dando essa ênfase aqui? Porque ele não precisava sair desse lugar. Concorda comigo? Era um lugar bom, ele conhecia o chefe se preocupava com ele estava num lugar legal. Então, para ele tomar a decisão que eu vou te falar aqui, ele teve que renunciar a muita coisa. Não foi qualquer emprego, é o emprego que ele era o cara. O chefe tinha tanta confiança nele, que ser copeiro do rei era mais ou menos assim. Alguém trazia uma taça de vinho para o rei, e todo mundo queria tomar o lugar do rei. Davam para o copeiro. Ele bebia antes um gole, esperava lá, tô bem, pode tomar. Era exatamente isso que ele fazia, tipo, se eu morrer, eu morri, mas eu protegi a tua vida. Então era um cara de confiança, amém? Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Olha o que acontece. Neemias está vivendo toda essa situação, e ele toma coragem e dá um passo para trás na sua vida. Porque ele nunca iria arrumar o serviço que ele tinha lá em Jerusalém. Ele estava indo para um lugar arruinado, ele já era o cara nesse lugar onde ele estava morando. A pergunta é, será que era um passo para trás ou era um passo rumo à solução de um problema? Querido, eu não sei o que você errou nesse ano. Como eu falei, esse é um culto e uma palavra para quem está assistindo na internet ou no DVD, essa é uma palavra de retrospectiva, amém? Você tem que pensar um pouco em 2013. E eu não sei quais foram os seus erros esse ano. E se os seus erros foram erros de relacionamentos, muitas vezes passar por cima do orgulho e se encontrar com a pessoa e apenas pedir perdão pode resolver. Algumas pessoas dizem, eu nunca peço perdão, pastor, e carrego um fardo pesado nas costas. Só que Jesus falou que o fardo dele era leve, que ele nunca pediu para alguém carregar um fardo pesado. Por que as pessoas carregam um fardo pesado? Porque elas colocam no fardo coisas que Jesus já tinha tirado. Alguém aqui já se sentiu leve de pedir perdão para alguém? Você sai diferente. É isso que Jesus está falando. O teu fardo tem que ser leve. E às vezes as pessoas estão carregando um peso por falta de perdão e por falta de liberar perdão. Talvez, amados, o seu erro tenha
Me endividei. Pastor, 2013 eu me endividei pra caramba. Agora a pergunta, será que não vale a pena dar um passo para trás e abaixar um pouco o padrão? Será que não vale a pena voltar a fazer o que fazia? Pastor, o que vão falar de mim? Querido, se você ainda está interessado na sua reputação, você está no lugar errado. Porque depois que você aceitou a Jesus, sua reputação foi para o espaço. Você é tirado de fanático, crentinho. Se você é pastor, ainda te chamam de ladrão, né? Todo mundo pode ir no shopping e comprar roupa. O pastor, olha lá, roubou o dízimo dos irmãos. Não é. Todo mundo pode comer no restaurante legal. O pastor, meu dízimo está te alimentando, hein, pastor? É sempre assim. Agora, quando você está focado na solução de um problema, menos é mais. E aí Deus me falou uma frase, preparando essa mensagem, que foi muito forte. Repita comigo. Dá um passo para trás. Mais forte, dá um passo para trás. É abrir mão de algo precioso para viver o que é maravilhoso. Às vezes Deus não vai te pedir para abrir mão de uma coisa ruim. É algo precioso para você, mas o que Ele tem, como nós cantamos aqui, os sonhos dele são maiores do que os nossos. E Ele vai te entregar algo maravilhoso. Aí a Bíblia se confirma: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus filhos, para quem lhe obedece e tal. Só que para ver isso, muitas vezes Ele vai falar: abre mão disso. E você vai dizer assim: Deus, não é nenhum pecado. E aqui entra o problema. Porque quando Deus te pede para abrir mão de um pecado, você sabe que você está errado. Agora, quando Deus te pede para abrir mão de uma coisa que não é pecado, que é só para dar um passo para trás, para a vida se organizar, aí muita gente espirra. Aí muita gente diz: por que, Deus? Querido, eu já morei na casa da minha sogra. E quem já morou em sogra? Você não vira mais homem nessa hora? Você não vira mais espiritual? Ele fala: agora eu estou vendo anjos. Que toda sogra é um anjo, amém? Gostou, amor? Já morei na casa da minha sogra 2 vezes, numa delas mais de 1 ano. Não morri por causa disso. Eu já chamei pessoas e pedi perdão por atitudes que eu tomei com a cabeça quente. Pedi perdão, algumas em púlpito, outras pessoalmente. A pergunta é: fiquei menos crente? Perdi um pouco da minha unção? Pelo contrário, ganhei mais autoridade espiritual. Então, querido, dar um passo para trás, nesse passo aqui de enfrentar, identificar o problema e enfrentá-lo, é Deus querendo te levar a lugares mais altos nele, amém? Amém? Terceiro, que agora, à tarde, eu fiz uma brincadeira. Eu falei: quem acertar ganha o meu iPad. E um cara deu a resposta certa, só que ele completou eu consegui jogar dele como errada. Aí não perdi. Então nunca mais eu faço. O cara respondeu o versículo que eu queria, mas ele não falou a palavra certa. Ele mudou, eu falei: então o contexto está errado, então você não ganhou. Então eu não faço mais essa pergunta. Então assim, quem acertar, te dou um joinha. Qual é o terceiro passo? Menos você, viu, Thierry, que eu vi você tá aí, a Laura, em algum lugar, né? Você não vale. Te chamo de Thierry direto, né? Laura. Terceira coisa. Fala para o irmão do lado. Ore por estratégias. Esse é o passo mais importante, porque muita gente entende que precisa crescer. Muita gente vê os problemas, não foge dos problemas. Olha para mim. Estão me olhando? As pessoas veem os problemas, não fogem dos problemas, mas agem sem sabedoria. Meu irmão, não adianta fazer metade do processo, tem que fazer o processo inteiro. Neemias 1:4. Olha o que a Bíblia diz em Neemias 1, versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando. Aí você vai para o capítulo 2, versículo 4. Disse-me o rei: o que você me pede agora? Aí ele responde: então orei ao Deus dos céus. Meu irmão, essa oração não foi assim. Espera aí, rei, deixa eu orar. Quem aqui já teve que fazer uma oração de milésimos de segundos? Tipo, o que eu faço agora, Deus? O rei pergunta algo e ele começa: já fez isso?
Você faz aquelas orações que, meu irmão, é muito rápido. É mais rápido que a velocidade da luz. E pior que Deus, pior não, é legal que Deus responde tão rápido quanto você pensa, né? O que eu faço? Ele faz isso, ó, legal. E isso não deu um segundo. E foi oração. Sabe qual é o maior problema dos cristãos hoje em dia? Repita bem alto comigo. Falta de oração. Por quê? Porque não querem orar? Não. Mas por falta de administração do tempo. Em 2013, eu falei muito sobre isso. Queridos, se eu oferecer um trabalho para você hoje, chegar com um cheque de 10 mil reais por mês e dizer assim, eu tenho um trabalho que eu preciso de 3 horas de você, 3 horas do teu dia, segunda a domingo, só 3 meses, janeiro, fevereiro e março, você vai ganhar 10 mil reais de vale e 15 de salário, 25 mil reais ao todo. Eu vou te dar uma X6 para você andar nesses 3 meses e quando acabar eu te dou ela de presente. E te pago o almoço no Mac. Nossa, tô brincando, menos. Depois de dar tudo isso, paga num lugar legal, né? Você tem tudo isso. Meu irmão, a maioria de vocês iria dizer, eu quero esse trabalho. Mas a maioria não tem tempo para orar. Qual é o dilema? As pessoas conseguem tempo para arrumar dinheiro, mas não conseguem tempo para buscar o dono do tesouro. Esse é o grande problema. Nós não temos tempo para orar. Durante esse ano e meio, faz 1 ano e meio nós estamos orando aqui. E eu tenho uma turminha que ora comigo às 4 da manhã. Que trabalham, que tem que entrar na empresa às vezes 7, às vezes 8. Que tem o mesmo trabalho que você, que tem a mesma ocupação e que sai o mesmo horário da igreja. Sabe, queridos? E muitos disseram, nesse ano eu não tive tempo para orar. Pensa, querido, que você tem o maior poder do mundo na sua mão e você não usa. É como se você estivesse numa guerra e o seu general, ele é 1 milhão de vezes superior do seu inimigo. Ele já venceu, ele falou, você já venceu de andar comigo. Ele tem toda a estratégia para você não pisar nas minas explosivas. Mas mesmo assim você diz, eu não preciso da tua ajuda, eu vou tentar achar sozinho. É isso que a falta de oração diz para Deus. Deus, eu não preciso da tua ajuda, eu sei andar sozinho. Agora a pergunta é, sozinho, olha o que a gente faz com a nossa vida. Eu não sei quantos tiveram experiências com Deus depois, que não nasceram, não tiveram como criança, tiveram quando adulto. Você consegue ver o que eu fiz na minha força e o que Deus me ajudou a fazer. Na sua força você acaba com tudo, é ou não é? Relacionamentos, finanças, família, tudo. Uma vez disseram assim, ó, muita oração, as irmãs do Coque sabem, muita oração, vamos lá, é isso aí mesmo, vamos lá, muita oração, pouca oração, vou repetir para quem não sabe, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Eu ouvi essa frase e eu dizia, uau, tem umas irmãs que oram, e pensa no cara que caçava essas irmãs. Não para casar, porque elas tinham 80, 90 anos. Mas para receber oração. Eu vi uma irmã do Coque, ela levantava a mão para limpar alguma coisa, eu já tinha uma cabeça embaixo, era minha. Ora por mim, irmão. Porque eu sabia que ela tinha uns mistérios com Deus. Ô irmã, tem um mistério aí para mim? Aí uma falou assim, vai orar, vagabundo. Tô brincando, nenhuma falou isso. Um dia, eu resolvi mudar. Falei, caramba, se as irmãs oram, eu também posso orar. Aí eu comecei a orar, acordar mais cedo para isso, comecei a ler livros que me ensinavam como ter mais intimidade com o Espírito Santo. E amados, muitas coisas que nós fizemos em 2013, que chamou a atenção de muita gente, nasceu na torre de oração. Então, quando Deus mostra algo em oração, a vitória já é certa. Amém, querido? Nós temos o maior tesouro do mundo em nossas mãos, precisamos acessar esse tesouro. Eu não sei como foi a tua agenda em 2013, mas eu quero te convidar a rever a tua agenda para 2014. Você tem 2 dias para isso. E 2 noites. Vocês estão aqui? Como eu falei, 10 anos passam na vida de todo mundo, mas 10 anos depois você vai ver quem orou e quem não orou. Vai ter uma grande diferença. Deus não faz acepção de filhos, mas Ele faz acepção de atitudes. Vai orando, 10 anos depois, quem orou vai estar de um jeito, quem não orou. Agora, isso tem a ver com amor? Deus vai te amar você orando ou não orando, querido. Se você nunca mais orar na vida,
mais ler a Bíblia na vida e conseguir continuar crente, ele vai continuar. Aliás, mesmo se você não tiver crente, Deus vai continuar te amando. Amém? Mas não queira viver o que está orando está vivendo. Não queira ter as experiências que esse cara está tendo. Uma vez eu vi um pastor falando sobre isso. É como se aqui começasse uma floresta. Vocês estão aqui, queridos? Aqui começasse... Nossa, tem um delay ali, ó. Floresta. Obrigado. Tem uma floresta. Aí você se converte, você põe o pé dentro da floresta. Vamos pôr o pé direito, né? E entra na floresta com o pé direito. Deus, estou na floresta. E você quer ver a mesma coisa que o cara que está lá no meio da floresta. O cara está vendo onça pintada, o cara está vendo um monte de coisa, e você está aqui no cantinho da floresta, já tem um monte de apartamento do outro lado da rua aqui. Né, eu quero ver as mesmas coisas, meu irmão. Você não vai ver. Vocês estão aqui? Tudo o que você precisa está em Deus. Toda a identidade. Meu irmão, quem é você? Quem sou eu, céus? Tudo o que você precisa saber sobre você está em Deus. E o que você está fazendo que você não acessou isso ainda? Quarta lição. Fala para o irmão do lado. Eu e você precisamos de alvos. Neemias 2, 4-6. Como eu falei, é um culto de retrospectiva. Amém? É o último ano, o último culto do ano. Eu quero te chacoalhar, eu quero que você saia daqui chorando. Quero que você saia daqui querendo me bater. Tipo, caramba, o que esse cara fez comigo, meu? Amém? Presta atenção, eu quero que você saia daqui mudado, para que em 2014 você saia daqui, pastor, estou mudado, amém? Quando você mudar de 2014 para 2015, você não ficar bravo o ano que vem de novo. Neemias 2, versículo 4, olha agora. Disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te, que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, olha, presta atenção, toda a obra do inferno contra nossas vidas está desfeita agora em nome de Jesus, amém? Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e eu marquei certo prazo. Presta atenção. Pay attention, please. Queridos, quem não sabe onde vai chegar, não chega a lugar nenhum. E quem não sabe o que vai fazer para chegar, fica dando volta em círculos. Nós precisamos aprender a lidar com alvos. E aí eu te faço uma pergunta. Olha para mim. Como você se vê daqui 5 anos? Na sua vida sentimental, se você está casado, no teu matrimônio, se você está solteiro, como você se vê? Na sua vida ministerial, no teu relacionamento com Deus e na tua vida financeira. Fecha seus olhos e pensa 10 segundos. Como você se vê? Eu não estou te pedindo para pensar 10 anos, hein? Estou te pedindo para pensar 5 anos. Aonde você se vê daqui 5 anos? Amém. 2 coisas. Se você não consegue se ver daqui 5 anos, você está com um grande problema. Me procura o pastor Sal, procura o pastor Cacá, nós vamos te ajudar. Se você é mulher, pode procurar também, mas pode procurar a Vivi, a pastora Karen, a pastora Claudinha. Tem muito líder na igreja para te ajudar. Se você não consegue se ver daqui 5 anos, você está com um grande problema. Mas, se você consegue se ver, a pergunta é, o que você está fazendo para alcançar isso? Sabe por que alvos são bons? Porque eles te fazem reavaliar se você está na reta, se você está na meta. Podemos reavaliar se precisamos mudar ou não a trajetória. Nesse ano que passou, olha para mim, querido, em 2013. Você realizou, você alcançou seus objetivos? Nesse ano você conseguiu cumprir o que você falou que cumpriria? Quantos em janeiro de 2013 começaram uma academia e 15 dias depois pararam? E disseram, semana que vem eu volto. Já faz 1 ano e não voltaram. É um exemplo, tá? Eu não vou nem bater em outras coisas. Um exemplo. Você precisa ter algo para avaliar como foi seu ano.
queridos, eu posso te falar que eu tenho alvos. Eu estava fazendo essa mensagem e abri o arquivo que eu tenho lá, metas para 2013. E aquilo que dependia de mim, do meu esforço, eu cheguei. Aquilo que não depende de mim, eu estava na metade do caminho. Mas tudo isso dependia de Deus. E posso te dizer, abri a agenda, abri o papel, fiquei olhando um por um. Eu falei, caramba, realizei, cheguei, uau. Eu não fico todo dia olhando para aquele papel. Mas de vez em quando eu olho para o papel, eu falo, será que eu cheguei onde eu queria chegar em janeiro? E eu estou em dezembro, queridos. Eu preparei essa mensagem ontem. Então eram 3 dias para acabar o ano. Praticamente o ano acabou, amém? Fui ver o papel. Que alegria. A Bíblia diz que o coração, eu não lembro como que é o versículo, mas que é mais ou menos assim, eu vou parafrasear, que a pessoa que vê os seus sonhos realizados, ela se sente supimpa. Amém? Pastor, você conseguiu ver os seus sonhos realizados? Por quê? Porque eu consegui ver, eles estavam num papel, estavam numa tela, estavam no computador, mas tinha algo. Eu sei para onde eu estava indo, eu sabia para onde eu estava indo. E aqui entra a 5ª e penúltima lição. Ué, não é no 300? É que vocês estão participando e eu vou diminuindo, amém? Fala para o irmão do lado, você precisa, para crescer, investir em ações. Não, eu estou brincando. Fala assim, investir em... Calma aí, gente. Em relacionamentos. Neemias capítulo 2, versículo 7. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Uau! Meu querido irmão, olha para mim. O que você fez esse ano com seus relacionamentos? Você investiu neles ou você viveu no seu mundinho? Todos nós precisamos de pessoas, queridos. Todos nós precisamos de amigos. Ninguém nasceu para viver sozinho. Ninguém nasceu para viver numa ilha. Amém? Como que é o nome daquela bola amiga lá do náufrago? Ninguém nasceu para ter um Wilson como amigo. Uma bola com uma mancha ali. Tudo bem que se você tiver um amigo chamado Wilson, não estou falando de você terminar a amizade com ele. Sabia que não era de Deus essa amizade. Deus revelou até o nome do meu inimigo. Não, estou falando do Náufrago, amém? Aquele filme. Ninguém nasceu para ter uma bola de amigo, querido. Agora, a pergunta é, o que você fez nesse ano para investir nos seus amigos? Aí você me fala, pastor, nenhum amigo meu, aqueles desgraçados. Já está nervoso, calma, irmão. Aqueles lá, ninguém me ligou no meu aniversário. Eu te pergunto, você ligou no deles? A Bíblia diz que aquilo que você plantar, você vai... Nesse ano, você fez algo por eles, no sentido, eu liguei. 50 centavos, você manda mensagem para um monte de pessoa durante o dia, numa operadora aí, é ou não é? 50 centavos, para mandar 10 mensagens, 10 amigos, não tem preço, o resto tem Mastercard, mas para isso não tem preço. Quantas mensagens você mandou? Meu irmão, quantos abraços você deu? Eu não gosto de abraçar, meu irmão. Um abraço cura, sabia? Às vezes você vai encontrar pessoas que recebem tanto abraço de todo mundo que mais um é mais um. Mas às vezes você vai encontrar pessoas que você dá um abraço nele. Aconteceram 2 experiências comigo. Um dia eu estava em São Paulo, e eu tenho um amigo meu, baterista do Bola lá, nosso amigo Foca. Tem um amigo nosso, ele estava meio desviado. E era na época da Turiaçu ainda. E ele estava lá em cima, na galeria. E eu estava aqui, rolando mó charamanai lá. E eu olhei, e Deus falou, vai dar um abraço nele. Eu saí, tinha muita gente, fui pedindo licença e tal. Cheguei nele. Eu fiquei, acho que 10 minutos abraçado. Eu não falei nada, eu não orei. Esse cara chorava. Meu irmão, estava saindo a alma do cara.
Não falei nada, dei um abraço, um tapinha nas costas, virei as costas e desci. Depois ele veio falar, cara, Deus te mandou naquele dia para me dar um abraço. Eu senti Deus me abraçando. Um abraço. O que você fez para os seus amigos nesse ano? Então não está na hora da gente reavaliar. Pô, mas o cara pisou na bola comigo, irmão. Uma vez eu aprendi que tem pessoas que vale a pena você perdoar uma dívida e continuar a amizade. Lógico, não empresta mais. Mas continua a amizade. Vai me pagar tudo. Calma, irmão, e a amizade? Tem gente que vale a pena manter longe, mas tem gente que vale a pena. Eu posso ficar 2 horas falando sobre esse assunto, mas a pergunta fica só a pergunta. Você se interessou nesse ano mais por coisas ou por pessoas? Tá errado ter coisas? Não. Mas o meu coração não pode estar nas coisas. Meu coração tem que estar nas pessoas. E eu posso ter coisas para me ajudar a me aproximar de pessoas. Em que sentido? Oferecer a pessoas. Ajudar pessoas. E agora você diz assim, pastor, eu fiz isso. Mas só me xingaram. Só me criticaram. Amado, sempre vai ter alguém para te criticar. Agora Deus te pergunta, você fez o teu melhor em relação aos seus relacionamentos? Como é que você é visto aí fora? A Bíblia diz para nós termos bom testemunho dos de fora. Você é conhecido como alguém que cumpre o que fala. Você é conhecido como alguém confiável. Você é conhecido como alguém que representa o reino dos céus. Ou você é conhecido como alguém que envergonha o reino. Neemias, ele viu que precisava de ajuda tanto para chegar em Jerusalém, como para reconstruir os muros. Olha o versículo 17 e 18 do capítulo 2. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Olha o versículo 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então o povo disse, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para essa obra. Querido, Neemias entendeu que sozinho ele não iria muito longe. Querido, sozinho você vai mais rápido, amém? Amém? Mas você não vai tão longe. Por isso ele investiu em comunicar a visão para o povo, porque ele entendia que com a ajuda do povo eles conseguiriam terminar a obra. E Neemias entendeu algo. Fala para o irmão do lado, comunicação não é o que eu falo, é o que os outros entendem. Se Neemias falasse com o rei, olha para mim, Neemias falou com o rei de uma maneira. Ele não chegou para o rei e falou, e aí velho, dá um grau aí, me deixa pegar o bonde e partir. Partiu Jerusalém, uhul. Ele não fez isso. Ele teve uma conversa com o rei. Aí ele vai falar com o povo. E ele falou de um jeito que o povo entendeu. Meu irmão, esse cara nos ensina que você precisa saber se comunicar. Pô, eu já falei, quem quer que me escute? Não, se você é um comunicador usado por Deus, você tem que saber onde está falando. Vai falar com crianças? Brother, vai falar com crianças. Esses dias eu recebi uma mensagem no Facebook, assim, vocês não ensinam que tem que adorar só a Deus? Por que se vende então material com o nome do pastor? Aí deu vontade de responder, mas eu falei, Deus, manda isso pro inferno e tá bom. Estou brincando, eu não falei isso. Mas eu fiquei pensando, queridos, se fosse o meu nome numa camiseta e num boné, estaria Pastor Marcelo Bigardi, e não Turma do Biga. Você sabe que eu sou o Biga, mas o personagem está chegando num monte de lugar que crianças nem têm ideia que aquele cara está vivo. Acham que é um personagem em quadrinho. As suas crianças são privilegiadas de saber que aquele personagem existe. Mas as revistinhas estão chegando num monte de lugar que a criança está lendo, conhecendo o reino de Deus e achando que eu sou tipo Cebolinha ou Cascão. Cascão não, vai lá. Vocês estão aqui? Então, por mais que critiquem, eu sei que eu estou falando algo, eu estou falando de um jeito que não é para você entender. Nós lançamos o CD do Biguinha, não sei se vocês estão sabendo, até o Alex podia ter me trazer um aqui, puxa, a gente não falou, né? Chegou o CD do Biguinha, e aí você vai ouvir a voz da pastora cantando. Ela não fez a voz para cantar no louvor, ela fez voz de mamãe, para criança ouvir. Para criança entender.
Vocês estão aqui? O que você tem feito para se comunicar com as pessoas? Ele entendia o poder dos relacionamentos, ele entendia a importância de todo tipo de pessoa. Por quê? Repita comigo: ninguém é desprezado ou desprezível. Amém? Todo mundo tem ouro para dar, querido. Todo mundo tem algo para oferecer. E qual é o seu maior tesouro? Posso te falar qual é o meu? Não vai dar tempo, deixa quieto. Meu maior tesouro é a minha esposa. Uau! Não, mas qual que é o meu segundo maior tesouro? Obrigado. Ó, o CD do Biguinha, alguém quer? Tem lá para vender, tá? Primeiro que chegar aqui, que não pode ser essa fileira. Não pode ser essa fileira. Chegou aí, irmão. Valeu. Olha, irmão, na próxima, dá uma de Schumacher. Tá ali o CDzinho, amém? Onde eu estava antes do Schumacher vir aqui? Todo mundo tem ouro para dar. Meu maior tesouro, não o maior, mas um dos meus tesouros. Eu tenho aprendido a crescer como líder. Tenho lido bastante, eu tenho assistido alguns seminários nacionais e internacionais. Sabe o que eu tenho feito? Toda terça-feira eu me reúno aqui onde é os teens, e eu gravo, eu, Egmar e os pastores da região metropolitana, eu gravo uma palestra sobre liderança e disponibilizo na internet, fechado, não todo mundo pode abrir, eu mando só o link para os pastores do Paraná. Eu tenho proporcionado palestras nessa igreja, organizado seminários, cafés de liderança. Eu tenho feito tudo o que eu posso para não apenas estar na frente, mas para levar pessoas comigo na frente. Então isso é um tesouro que eu quero trazer pessoas para perto. Amém? Então todo mundo tem ouro para dar. A pergunta é: o que você tem feito com o seu ouro? É meu. É meu. Se você esconde o teu ouro, você é igual aquele cara que Jesus disse: deram 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro. O 5 fez 10, o de 2 fez 4 e o de 1 falou: tá aqui o que você me deu, é precioso, eu escondi. E aí o Senhor pegou aquele 1 e deu para quem tinha 10. Meu irmão, o que Deus te deu é para servir pessoas, amém? Amém? Sexta e última característica para quem quer começar 2014, tipo, bem, eu ia falar algo que quando eu chego às vezes em algumas igrejas e os pastores querem me anunciar, eles falam: ó, o pastor Bigard de uma igreja que está bombando. Bom, eu não sei porque eles fazem isso, né? Bombando. Eu falei: tudo bem. Sexta e última lição, para quem quer entrar bombando em 2014. Fala pro irmão do lado assim: sexto e último, para entrar, fala assim para ele: bombando. Ó, a gente já começou, né? Segura, irmão. Velho, o homem já começa a respirar pelo canudinho, já põe a cabeça pra fora. Para começar bem, fala pro irmão do lado: suporte. Não olha para mim não, olha pro irmão. Vai lá, fala para ele: suporte a pressão. Aqui entra algo muito sério, porque o diabo tem trabalhado para fazer as pessoas ficarem na inércia e fazer as pessoas não terem alvos que venham de Deus. Repita comigo: alvos que venham de Deus. Esse é o maior perigo das trevas. Para as trevas, não é o alvo do teu coração, alvo que venha de Deus, porque todo alvo de Deus realizado na terra se torna um problema para o inferno. Tudo que nasce no céu vem para a terra e você entende: eu tenho que fazer isso, e você faz, é um problema. O diabo não tem medo da gente, ele tem medo daquilo que a gente se torna em Deus, amém? Então toda vez que você estiver num processo de decisão, saiba, você vai ser pressionado, vão atirar pedras em você, você vai atrair oposição e a inveja de pessoas. Uma pessoa realizadora e vencedora, ela precisa estar acostumada com esse tipo de pressão. Pois se você quiser crescer e prosperar em qualquer área, seja financeira, um projeto, na vida sentimental, ministerial, você vai atrair a inveja de quem não sai do lugar. Por que isso? Olha a explicação. Existem pessoas que estão aqui, ó, que não suportam ver pessoas que estavam no mesmo nível delas crescerem. Por quê? Porque essa aqui condena essa. Essa aqui diz: eu tive o mesmo pai, eu tive a mesma escola, tive as mesmas lições,
eu conseguir vencer, você também pode. Só que uma é idealizadora, a outra é preguiçosa. O que acontece? Essa aqui, ao invés de crescer, ela prefere tentar derrubar essa aqui. Conhece pessoas assim? Aqui em Curitiba não existe isso, né? Sempre teremos resistências às nossas prosperidades. Prosperidade em todas as áreas, amém? Repita comigo, prosperidade não é só dinheiro. Inclui dinheiro. Mas também saúde, casamento, ministério, tudo e mais um pouco. Amém? Não é dinheiro. Às vezes o cara está bem em tudo. Então presta atenção. Nós temos que estar preparados para vencer esse desafio. Neemias 2, versículo 9 e 10. Estou acabando. Então eu fui aos governadores além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amados, esses caras trabalharam incansavelmente para fazer a obra parar. Eles tentaram de todo jeito fazer o povo desanimar. E isso sempre vai acontecer com a gente. Entendam algo. Entendam algo. Estão aqui? Vocês estão dormindo ou estão querendo entender algo? Querendo entender algo. Então, eu e você não nascemos para suprir a necessidade de todo mundo. Nem todo mundo precisa de você, mas alguém precisa. Amém? Alguém vai celebrar a tua presença e não só tolerar a sua presença. Quando eu aprendi isso, presta atenção, isso me fez viver sem peso, me fez entender quem eu sou. Por que você acha que eu conto essas piadas mó sem graças aqui? Porque eu sou o cara que, se eu fosse um bom comediante, eu seria filho do Ari Toledo. Quem conhece o Ari Toledo? Só quem tem 40 para cima, amém? 30, tudo bem. Mas não é um cara novo. Hoje tem os stand-ups aí que são muito mais famosos do que ele, amém? Então por que eu continuo fazendo isso? Escute, vou te dar o segredo das piadas mal feitas. Eu vou te dar esse segredo. Por que eu continuo sendo eu? Por que eu continuo, às vezes, faço umas coisas que nem eu acredito que eu fiz? Que eu chego em casa e minha esposa fala, meu, você não falou aquilo. Eu falei, pô, amor, desculpa, falei. Por quê? Porque eu sei duas coisas. Eu sei que tem pessoas que não suportam me ouvir falar. E eu sei que existem pessoas que se alegram e dizem, eu tenho o melhor pastor do mundo. Escute. Não bate palma não. Quero só te explicar. A questão é, o que eu faço? Eu fico triste com quem não gosta de mim e paro? Ou eu me alegro para quem eu fui chamado e me preparo para entregar mais disso para eles? Queridos, escute. Só em Curitiba tem mais de não sei quantas mil igrejas, mas tem muitas mil igrejas, amém? Existem pessoas que entram aqui, que olham para isso e dizem, cruz credo. Uma prancha, um pastor careca. Que é isso? Você já deve ter falado isso ou ouvido alguém falar isso. E o cara sai daqui e entra numa igreja em qualquer outro lugar e vai ouvir um pastor pregando e ele senta e fala, cara, isso era tudo que eu precisava ouvir. Deus é um Deus que faz as coisas de uma forma multiforme, amém? É por isso que Ele cria várias igrejas. Quando eu entendi que eu tinha que ser eu, é por isso que a igreja cresceu, que Deus falou assim, filho, existe um povo em Curitiba que vai gostar de você, que vai celebrar a tua presença, que não vai te tolerar, que não vai ser, puxa, que saco ter que ir naquela igreja. Então deixa eu te dar um segredo, nunca vá no lugar onde você é obrigado, nunca permaneça numa igreja por obrigação. Eu estou aqui porque Deus mandou, mas eu não suporto a visão da igreja, eu não gosto dos pastores. Meu irmão, Deus nunca vai te pedir para fazer isso. Vai por mim, eu conheço Ele. Ele nunca vai te pedir para fazer isso. Ele vai te dar o maior prazer de estar no lugar. Amém? Então, tem gente que está aqui hoje me ouvindo e não está em algumas igrejas de Curitiba que são maravilhosas.
que eu gosto de ir ouvir, de pegar DVD desses pastores e falar, nossa, que legal essa mensagem. Por quê? Porque eu entendi que eu não nasci para todo mundo, mas eu nasci para alguém. E isso me trouxe o quê? A certeza da minha identidade. Lembra que eu falei no começo da mensagem? Toda a nossa identidade está em Deus. Eu fui em Deus e Ele me falou, filho, você não precisa ser o Josué Erion, você não precisa ser o Malafaia, você não precisa ser nem o Rinas, tem que ser o Bigard. Cheio da unção, cheio do fogo, mas seja o Bigard. E isso me deixa ser leve, me deixa leve. É um prazer pregar aqui, meu irmão. Pensa num cara que pira de pregar. Ontem a gente ficou aqui assistindo a luta do Anderson, até de madrugada. De manhã eu estava aqui pregando, à tarde estava pregando, e hoje eu vou ficar aconselhando a galera. Se você tiver dó de mim, você não vai ficar no aconselhamento. Mas eu vou estar aqui. Pensa num cara que tem prazer de sentar na frente do computador, pôr uma adoração, pôr a Bíblia e falar, Deus, fala comigo. E, cara, é um mover, é céus na terra no meu escritório. Eu tenho prazer. Por quê? Porque eu não preciso forçar. Eu sou eu. Aqui, na minha casa, com os meus filhos, andando de skate com os meus amigos. Eu sou eu. Querido, essa é uma coisa que você precisa entender. Por que o diabo tenta te parar tanto? Porque ele sabe que se você entender quem você nasceu para ser, você vai dar uma grande dor de cabeça para ele. Porque, querido, se eu fosse igual ao Malafaia, você estaria onde hoje? Aqui ou lá? Sabendo que tem um original e um falsificado. Você ia estar onde? No original ou no falsificado? No original. Agora, você tem aqui dois originais. Eu sou o Bigard original e ele é o Malafaia original. Então você, aonde eu vou? Onde Deus me quer? Quanta gente querendo ser outra pessoa e acabando com os seus ministérios. Quanta gente querendo ser outra pessoa para conquistar alguém que não gosta dela, meu irmão. Você quer casar com alguém que vai te fazer muito feliz em 2014? Seja você. Mas eu sou Bigard. Pô, ninguém gosta de mim. Alguém gosta. Você só não achou. Sério, irmão. Todo mundo tem uma tampa. Todo mundo. Meu irmão, todo mundo. Você só não achou ela. Todos solteiros, se coloquem em pé em nome de Jesus. Não é para gritar, não, é para chorar, calma aí. Dá uma olhadinha pro lado, dá uma rodadinha assim, dá uma rodadinha. Detecta alguém aí. Você tem que andar com um cartão com o teu nome. Você tem que tirar foto assim, ó. Tô brincando, pode sentar. Sabe com quem que você vai casar e não vai se arrepender? Com alguém que gosta do seu jeito. Com alguém que vai olhar pra você e falar, cara, você é muito bobo, mas você é o meu bobo. É ou não é, Karen? Você casou com uma mal acabada, você falou, cara, mas é o meu mal acabado. Mesma coisa a Vivi, é ou não é? Só que aí, é o último culto do ano, então vamos ficar pregando. Eu sempre quis pregar de um ano para o outro, então vamos pregar. Não, terça-feira eu prego de um ano para o outro, amém? Aí o que o diabo ele faz? Ele usa pessoas. Falei assobiando agora. Eu sou eu, gente. Vamos lá. Ele vai usar pessoas para tacar pedra onde? Na sua identidade. Para você ficar perdido, mas quem tem tempo de oração sabe quem ele é. E aqui entra algo muito louco que Deus me mostrou. Porque, amados, ele vai usar os falatórios, as críticas, todas as armas, você não pode parar. Porque existem pessoas precisando te ouvir. Eu vou te contar algumas coisas a mais. Agora, quem aqui acha que eu tenho sido uma bênção na tua vida? Eu vou te contar uma história. E vai dar tempo, amém? Sabe onde Deus me alcançou? Num campeonato de skate. Eu quero chamar aqui meu amigo, meu irmão e meu pai espiritual, Rodrigo Foca, pastor do Bola de Neve de Brasília. Chega aí. Na época eu tinha cabelo e ele não tinha essa barriga. Eu vou contar um pouco e depois ele vai contar um pouquinho disso que eu vou pedir pra você, tá? Não conta tudo. Sei que você é prolixo, mas... Deus mandou ele para um campeonato de skate que eu estava correndo também. Tá? Escute a história, olha o drama. E eu estou correndo esse campeonato e ele me conhece, me chama para andar de skate
ele. Eu saio da cidade que eu morava, viajo para ir andar de skate com ele todo final de semana. Passa 2 anos, acontece algumas coisas, eu me converto, tal, eu vou morar na casa dele com a família dele. O detalhe é, ser skatista hoje é profissão. Ser skatista na nossa época, 88, 89, você começou daqui ano, 87? 86, 87, 88, era coisa de vagabundo. Quem era essa época? Que um monte de gente falava, vagabundo, coisa de vagabundo. Se ele tivesse ouvido todas as vezes que mandaram ele parar de andar de skate, porque era coisa de vagabundo, quem não estaria pregando aqui hoje? Vocês estão entendendo como Deus usa pessoas? Você teve muita oposição naquela época? Conta um pouquinho dessa história. Paz, igreja, tudo bem? Uma das coisas mais engraçadas naquela época era o descrédito. E eu aprendi isso com o nosso amigo Marcelinho. Ele dizia o seguinte: pô, tem amigo que me encontra e fala, você está andando de skate ainda? Você não parou ainda? O que a gente, eu talvez um pouco antes, mas eu e o Bigode a gente entendeu muito rápido, é que Deus tinha um propósito naquilo que a gente gostava de fazer. Deus queria criar uma conexão entre o nosso prazer e o nosso chamado. Deus queria fazer os nossos sonhos se fundirem e se tornarem uma coisa só. E quantas vezes e quantas situações a gente não ouvia pessoas desmerecendo, pessoas que conviviam com a gente, sabiam quanto aquilo é importante para a gente. E o quanto a gente não continuou ouvindo pessoas desmerecendo e desmotivando. Eu lembro, rapidinho, Mundial de 2001 na Áustria. O Bigard, ele chegou um dia antes de começar o campeonato. Eu tive alguns dias de aclimatação com o tempo, com tudo na Europa. Ele chegou e na última volta, ou nas últimas voltas de treino, um francês maluco, ele atropelou o Bigard e tirou o ombro dele fora do lugar. Esse mesmo cara discutiu com o Lilica 2 anos depois. E todo mundo dizia para o Bigard, cara, para, não corre, não compete, ou faz isso, ou faz aquilo. E ele foi para o hospital, e eu lembro, eu não sei se você tem essa foto que eu tirei de você na ambulância, né, com todo amarrado. E no dia seguinte começava o campeonato. E ninguém acreditava de ver o cara que tinha deslocado o ombro um dia antes, competindo e indo para as baterias e andando junto com todo mundo. Se tivesse ouvido também que ele pararia por ali, que ele não deveria fazer nada, também ele não teria tido a experiência que ele teve. No ano seguinte, ele ficou em 13º em tomada de tempo no Mundial, num campeonato de 200 atletas. Você não tem ideia do que é isso. A gente costuma dizer que no downhill a gente não treina para ganhar, a gente treina para ficar vivo. Então eu não sei exatamente o que Deus vai continuar falando, mas parte dessa história é isso. Se ouvisse tudo que foi desmotivação, tudo aquilo que foi bloqueio, barreira, para colocar para baixo e para parar, a gente não teria tido as experiências que a gente teve, eu não teria tido as que eu tive, ele não teria tido as que ele teve. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Por que eu chamei ele? Porque eu e você temos que se alegrar com o nosso jeito. Você tem que ser a pessoa que mais se ama. Querida, você que é solteira, você tem que se amar. E você que é casado tem que se amar mais ainda, porque se o marido casou com um príncipe, com uma princesa, não quer encontrar a Dona Florida no final do culto, amém? Mas vamos a um detalhezinho. Fala para o irmão do lado, um detalhezinho. Você falou, Bigard, que eu tenho que me alegrar com quem eu sou. Tudo bem. Mas Deus, Ele quer nos mudar. Ele não quer mudar a nossa personalidade, Ele quer mudar nossos defeitos de caráter, amém? Aqui entra o detalhe. Posso falar? Você concorda que tem coisas na sua vida que Deus quer que você mude? Tudo que Deus quer que você mude, Ele vai usar alguém que te ama para falar, nunca alguém que te odeia. Escute. Deus usa pessoas, amém? E vai ter coisas que pessoas muito próximas a você, que te amam, chegam e dizem assim, cara, você está errado nisso, muda nisso. E você para ouvir, porque Deus vai usar esse tipo de pessoa. O que o diabo faz? Ele faz as pessoas que te odeiam começar a atacar a tua personalidade. Você se bloqueia, eu sou assim, e aí você acaba não ouvindo até quem te ama, que quer o teu bem. Vocês estão entendendo a estratégia? Então, um toque. Tem pessoas que você não tem que ouvir mesmo. Oh, mas eu preciso mudar. Por isso que você precisa investir em relacionamentos. Amados, você atrai pessoas iguais a você.
Você tem problema com droga, muda de cidade, mas não mexe no teu coração, você vai mudar para a cidade em poucas semanas. Você vai conhecer nego que ninguém conhecia na cidade, os piores. Os malucos da cidade souberam da novidade, tem bagulho bom aí. Bem, você vai conhecer nego que você vai falar, caraca, e os teus amigos vão dizer, como é que você conhecia esse cara? Nem sabia que tinha esses loucos aqui, porque você atrai pessoas iguais a você. Agora, se você cuida dos seus relacionamentos, por mais que metam pedra na tua vida, na tua identidade, você vai encontrar com pessoas que vão falar às vezes até a mesma coisa, mas de uma forma que você diz, pô, o cara não tem por que me acusar, eu preciso mudar. Pode crer, isso vem de Deus. Vocês estão aqui? Não se feche para a mudança, só veja de onde é a origem. A origem faz a diferença. Se o cara só quer o teu mal, ignora. Deus, me traz pessoas que queiram o meu bem. E Ele vai te mostrar o que tem que mudar. Amém? Porque você precisa vencer isso. Aquilo que você fala em destruir, acaba destruindo você. Aquilo que você fala em dominar, acaba dominando você. Aquilo que você fala em conquistar, acaba conquistando você. Então, não perca tempo tentando se defender. Não perca tempo tentando se defender na internet. Preciso me defender. Para com isso. Seja você, ou melhor, seja o melhor que Deus quer que você seja. Seja o melhor que você nasceu para ser. Amém? É para ser um cara assim como eu, mas seja como eu, melhor. Seja como você, aprimorado, 2.0. Vocês estão aqui, gente? Para terminar, como é que Neemias venceu tudo isso? A Bíblia diz que eles começaram a trabalhar e guerrear, que chegou uma hora que enquanto alguns dormiam, outros trabalhavam. E os que trabalhavam, olha que pira, em uma mão eles assentavam tijolos e na outra mão eles seguravam espadas. Estão aqui? Vai acontecendo isso, eles constroem um muro, e acontece algo. Para terminar, Neemias 8, versículo 12. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Eu vou ler devagar. Calma. Todo o povo se alegrou por causa do entendimento das palavras que foram explicadas. Amado, quando o entendimento chega no meio de um povo, a alegria volta. Sabe, em 2013, eu fiz o meu melhor para trazer entendimento para vocês. Trouxe seminários, eventos, cafés. E quem entendeu e aplicou, está acabando o ano de uma forma diferente. Outros ainda estão querendo entender por quê de tanto seminário, de tanto café, de tanta aula que tivemos. Amados, a Bíblia diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Só que esse não é o teu caso, porque a tua igreja está trazendo alimento. Amém? E sabe, queridos, eu tenho feito o meu melhor. Eu creio que Deus está levantando um povo que frequenta essa igreja para entrar no novo nível com Ele em 2014. Eu creio que Deus está levando um povo a passar por esse processo de decisão. Uma decisão de continuar crescendo. Uma decisão de continuar sendo uma bênção. Uma decisão de terminar melhor do que começou. Agora, 10 anos se passaram na vida da igreja. Como eu cresci nesse tempo. E a pergunta é, posso fazer a pergunta mais difícil da noite? Não? Posso sim ou não? O que o tempo está fazendo com você? Quem aqui já olhou foto antiga e disse, porra, que monstro? Quem tem coragem de mostrar a identidade para o irmão do lado? Corajoso. Quem pensaria 2 vezes em mostrar? Principalmente se está meio querendo namorar com a pessoa do lado, fala, não vou mostrar. Você concorda comigo que o tempo faz bem para as pessoas? Tem hora que eu olho para as minhas fotos do casamento, eu falo, como é que a Viviane casou comigo? Tem hora que eu olho para algumas fotos, eu falo, cara, como eu era esquisito. Amados, o que o tempo tem feito com você? Eu posso te falar algo? Ainda mais o crente, quanto mais velho é melhor.
A Bíblia diz que a alegria do coração formoseia o rosto. Eu não sei se você se acha mais bonito agora do que na sua foto de identidade. Alguém se acha melhor agora do que antes? Meu irmão, quando você tiver 115 anos, você tem que olhar e ainda falar. A irmã tem que olhar e falar: poderosa. Aposentada, mas a poderosa. Existem pessoas que estão envelhecendo e estão dizendo: cara, estou ficando velho, o que vai acontecer na minha vida? E tem outros dizendo: uau, estou ficando velho, estou ficando experiente. O que o tempo tem feito com você? Eu conheci um pastor de Belo Horizonte que ele falou que quando ele começou a ficar mais velho, ele teve que tomar uma decisão. Ele perguntou assim: que tipo de velhinho eu quero ser? Aqueles que ninguém aguenta, que quando fica velho a galera tem que colocar no asilo de tão xarope que é? Ou aqueles que os netos vão brigar, ou os filhos vão brigar para ter ele morando junto? Não, vem morar comigo. Não, mora comigo. Pô, já morou com você, já morar comigo. De tão gente boa que é. Eu não sei se você conhece ele, mas eu conheço esse pastor e eu fui já pregar algumas vezes na igreja dele. Da portaria da igreja, a secretária dele, aos outros pastores, todos o amam. E ele pastoreia essa igreja há mais de 30 anos. Porque ele entendeu que quanto mais velho, mais maduro e melhor o crente fica. Conhece mais a Deus, tem mais maturidade. E o cara olha e ele consegue ver a vida de uma outra maneira. Por outro lado, tem pessoas que com 20 anos têm cara de 40, 50, estão acabadas, estão destruídas. E se você vai olhar a história delas, é um coração manchado, é um coração que não perdoa, a pessoa surrada pela vida. Não estou nem falando quem trabalha em campo, nada disso. Estou falando pessoas que você olha e fala: meu, que cara judiado. Você vê o cara carrancudo, o cara vai envelhecendo, ele vai sendo uma pessoa que quer ficar no mundo dele. E tem outros que vão envelhecendo e dizem: cara, você já viu aqueles velhos, gente boa? Quem já conheceu um velhinho gente boa? Se você não conhece, olha para mim que eu vou ser um desses, em nome de Jesus, amém? Só que você vai estar no meu lado, gente. É, pastor, eu vou empurrar a tua cadeira de roda. Não, você vai estar no lado, nós dois. Né, Sal? Imagina, rachinha. Imagina a gente na ladeira, Foca. Vamos assistir um campeonato. A gente de cadeira, daqui a pouco, vamos. Os dois descendo, fazendo umas manobras. Aí sai daí. Faz o que eu faço. É, moleque. Voltando aqui na parada. O tempo está chegando para todo mundo, amém? O ano que vem a igreja de Curitiba faz 10 anos e eu faço 40. É pouco, mas assim, não tenho mais 20 anos. O que eu vou fazer? Chorar porque eu não tenho mais 20 anos e a minha hérnia de disco virou uma hérnia de Blu-ray? Ou me alegrar porque eu estou fazendo 40 anos e eu posso ser completamente diferente? Eu posso dar conselhos que eu não dava quando eu tinha 20. Eu posso tomar atitudes de pedir perdão para casais e dizer: cara, eu errei, eu estava com a cabeça quente, eu sou ser humano. Meu irmão, a idade faz bem para o crente. A pergunta é: o que você está fazendo para a idade fazer bem para você? A idade está chegando, o tempo está passando. Querido, você tem 13 anos, 15 anos, 17 anos, 20 anos, não me importa. 10 anos passa na vida de todo mundo. E a pergunta é: o que você fez em 2013 para melhorar a tua vida? Me responde com a tua mente só. Você entende a minha mente, pastor? Não ainda. Mas só responde para você. O que você está fazendo para melhorar na tua vida? O que você fez? Não vamos muito longe, 2013. O que você fez esse ano? Que você pode dizer assim: cara, eu amadureci, eu cresci. Amados, todo amadurecimento, repita comigo, todo amadurecimento envolve desafios. Estou terminando, tá? Há um tempo atrás eu comecei a fazer aula de espanhol, porque eu precisava implantar igrejas em alguns lugares. Eu estou fazendo aula, assistindo mensagem em espanhol, assistindo, me matando, até que chegou uma hora que eu destravou o ouvido e eu comecei a ouvir espanhol como eu ouço em português. Não consigo falar, mas igual, me viro, mas o ouvido já tipo assim, zerou, tá legal. Aí, aconteceu uma situação em São Paulo e o Gustavo Lara falou: você quer me traduzir? E aquilo meio que deu uma cutucada, tipo: filho, é um desafio. Amados, pregar para uma igreja grande eu prego todo domingo. Eu tenho um friozinho na
intriga, o medo é bom, isso, todo culto acontece isso comigo. Mas não é mais um desafio. Eu estou acostumado. Por mais que seja uma responsabilidade. Estão entendendo a diferença? Agora, eu ia traduzir para uma conferência profética, fora que tinha 5.000 pessoas assistindo, presentes, e um universo inteiro assistindo pela internet. Eu olhei e, meu irmão, eu nunca orei tanto para uma mensagem ser rápida. E ele pregava, e quando ele começava a trazer revelação, eu ainda olhava para o lado. E traduzir não é só falar o que o outro está falando. É olhar de canto de olho, se ele pega o teu microfone com a mão direita, com a mão esquerda, se ele levanta a mão, se ele diz que está bombando ou não. Você tem que estar fazendo o que ele faz, não é você, é ele, você imita ele. Quando acabou a mensagem, quando ele falou amém e acabou tudo, eu quase desmaiei. De alegria, um fardo que saiu. Sentei na cadeira lá dos pastores, mas dentro de mim estava um sentimento assim: mais um desafio vencido. Queridos, pensa num cara que gosta de desafios. A minha pergunta para você nesse ano: você venceu seus desafios, enfrentou seus desafios ou fugiu dos seus desafios? Essa é uma igreja que vai continuar te desafiando. Mas a pergunta é: o que você fez com eles? Feche os seus olhos, abaixe a tua cabeça um pouquinho. O processo tem a ver com você entender onde está o problema, não fugir dele, orar, ter tempo com Deus para estratégias, estabelecer alvos na tua vida, investir em pessoas, relacionamentos e suportar a pressão que vai vir. Neemias fez tudo isso e completou a obra que ele tinha que completar. Eu quero fazer 2 orações aqui. A primeira, eu vou inverter hoje as coisas. Eu quero orar por você que está aqui, que está me assistindo pela internet, que está me assistindo pelos DVDs. Eu quero orar por você que durante o ano de 2013, ou se você estiver assistindo essa mensagem depois do ano, mas coloca isso na tua vida. Se você entendeu, eu devia ter feito mais. Eu devia ter me esforçado mais. Eu devia ter aceitado os desafios de uma forma diferente. Caramba, não estou terminando bem, pisei na bola, eu estou aquém daquilo que eu precisava chegar. Querido, você nasceu para ser um potencial e uma bomba nas mãos de Deus. Mas muitos não fizeram nem fumaça esse ano. E Deus está te falando: filho, não foi para isso que eu te criei. Eu te criei com um potencial incrível, uma bomba. E conforme eu ia pregando aqui, eu tenho certeza que algumas pessoas iam meio que batendo uma flecha no coração, dizendo: caramba, é comigo, caramba, é comigo, caramba, é comigo. Eu vou te falar, eu não fiz a mensagem pensando em ninguém. Mas o ano passou para todo mundo. E o que você fez para que Deus pudesse cumprir o que Ele te prometeu? Se você entende que você não fez nem metade do que precisava ter feito, eu quero te convidar a ter uma atitude diferente agora. E dizer: Deus, eu me arrependo, me perdoa. Porque toda cura, querido, começa com arrependimento. Você precisa entender, você precisa olhar no espelho e falar assim: cara, eu errei. Eu podia ter feito mais. Eu podia ter suportado mais a pressão. Eu podia ter investido mais em relacionamentos. Eu podia ter alvos que não fossem tão descartáveis. Eu poderia ter orado mais, acordado um pouco mais cedo, ter tido mais experiências com Deus. Eu fiquei preocupado em ficar na internet, eu fiquei preocupado em dar respostas. Eu perdi tanto tempo nesse ano. Querido, você vai deixar passar mais um ano? Ou você vai mudar hoje e dizer: opa, tá bom, entendi, mas no último ano de 2014 eu não vou precisar orar, porque eu fiz a minha parte. Mas, amados, começa com hoje. Você está fugindo dos problemas? Ou melhor, ou pior, não está nem vendo que o problema está em você? Será que você não passou um ano esticando o teu braço, dizendo: ele é o culpado, ele é o culpado, ele é o culpado, ela é a culpada? E Deus dizendo: ei, se nessa noite você entende que Deus está puxando a tua orelha para você acertar. Pô, pastor, essa mensagem é comigo. Eu preciso pedir perdão porque eu não fiz o que tinha que ter feito. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Comece a pedir perdão para Deus, mesmo de
Fica assim, tá? Começa a pedir perdão para Deus. Você sabe o que você devia ter feito que você não fez? Você sabe aonde foram os seus problemas? Você sabe, Deus te mostrou, querido. Deus, nós queremos te pedir perdão, porque nesse ano tivemos tantas oportunidades. Oportunidades de encarar novos desafios, oportunidades de chegar a lugares mais altos, mas nós negligenciamos isso. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que não vivemos o que nós deveríamos viver, pelas vezes que nós deixamos de lado coisas tão preciosas. Começa a pedir perdão pelas coisas que Deus está te mostrando agora, pelas vezes que você deixou de ser um marido melhor. Pô, nunca orei por isso. Pois é, querido, Deus queria que você orasse. Deus, me ensina a ser um marido melhor. Pelas vezes que você deixou de ser um pai melhor. Deus querendo que você fosse um pai diferente. Deus querendo que você fosse um pai de exemplos. Pô, mas eu errei pra caramba. Sempre tem tempo pra mudar, querido. Sempre dá pra mudar. Sempre. É a hora de você pedir perdão pelas vezes que Deus pediu para você cuidar de pessoas e você deixou de dar aquele telefonema. Deus te acordou, Deus te mostrou uma pessoa, você não mandou a mensagem que era para mandar. Você não ligou para a pessoa que Deus te mostrou. Peça perdão para Ele. Sabe, queridos, Deus tem colocado no meu coração uma frase: 10 dias, 10 anos. Ele tem dito que em 2014 Ele vai fazer nas nossas vidas em 10 dias o que nós demoramos 10 anos para fazer. Mas o que você tem feito para isso? Pai querido, obrigado por cada pessoa que se colocou em pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer porque eu sei que é um povo que está se colocando em pé com a decisão de mudar. Perdoa pelas vezes que pessoas deixaram de orar, que acordamos tarde, que gastamos nosso tempo fazendo tantas coisas, menos te buscando. Perdoa pelas vezes que nós ficamos preocupados com o que disseram de nós. Senhor, nossa reputação está nas tuas mãos, já não existe mais. Nós vivemos para ti. O nosso viver é Cristo, para nós o morrer é lucro. Por isso nos perdoa, Senhor. E nessa noite eu te peço, levanta um povo que vai fazer diferente em 2014. Levanta um povo que vai olhar para a sua agenda e vai ter tempo para ti, que vai fazer o que nasceu para fazer e vai ser o que nasceu para ser. Eu te peço que toda amarra na mente e na vida dessas pessoas caia por terra, e que cada um tenha a sua experiência. Nós queremos te agradecer por 2013, mas nós te pedimos que 2014 seja um ano surpreendente. Ei, candarabalababachai. Deus tem falado no meu coração: surpreenda-se. É a palavra para 2014. Surpreenda-se. Eu tenho assinado o livro que a galera tem pedido para mim, que Deus te surpreenda em 2014. Meu irmão, a melhor coisa que tem é quando Deus nos surpreende. Quando você pensa que Deus vai fazer algo e Ele faz algo muito maior. O que você tem feito para ser surpreendido por Deus? Pai, que no nome de Jesus, cada um que tem feito essa oração seja surpreendido por Ti. Esse é o ano do Senhor nos surpreender. Esse é o ano do Senhor nos fazer viver em 10 dias o que nós tentamos viver em 10 anos. Em nome de Jesus. É o tempo, querido. É o tempo de ser um marido melhor. Pô, pastor, estou casado há 20 anos. Se você tiver saúde para ficar mais 20 anos casado, faça para sua mulher que esses próximos 20 anos sejam os melhores da vida. Nunca tá bom o suficiente, querido, para andar com Deus. Sempre tem mais para chegar. Sempre tem mais para ser. Pô, eu já ganhei todos os títulos que eu podia, ainda tem mais. Dá para ser mais íntimo de Deus, dá para ser um marido melhor, dá para ser um pai melhor, dá para ser um filho melhor, dá para ser, querido. Que esse ano, Senhor, nós sejamos melhores, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu reino venha, para que as pessoas olhem para nós e enxerguem o Senhor, eu te peço.
Nos ajude, nos ajude, nos ajude a sair do comodismo. Nos ajude, Pai. Eu vejo aqueles rolos de filmes de cinema antigos, onde ficavam aquelas fitas. E eu vejo o filme da história de uma pessoa, é um homem que chegou no final, que chegou no seu limite, que você disse assim: caramba, esse ano foi difícil. E que durante essa mensagem, você parecia que estava... durante a mensagem, você se sentia como que chegando a ajuda. A imagem que eu vejo agora é como se você estivesse num rio e conseguindo alcançar algo, como se fossem aquelas toras que estão acima do rio, que estão boiando, e aquilo fosse te salvar. A cada palavra minha hoje, Deus foi renovando algo na tua vida, você nem sabe explicar porquê. Sabe o que eu vejo, querido? Que se você fizer a tua parte, essa fita vai se transformar em algo moderno, e aqui vai começar tudo de novo, uma nova história. Sabe o que eu vejo, querido? Que aquilo que você sofreu e viveu até hoje não teve sabor, não teve cor. Eu vejo Deus dando sabor para a tua vida. Eu não sei se você gosta ou não de chocolate, mas a imagem que me vem na mão é aquelas cascatas de chocolate. Deus falando: eu vou trazer sabor para a vida dessa pessoa. Eu vou trazer sabor. Se Deus vai trazer sabor, é porque até hoje está amarga a tua vida. Você vive como um zumbi. Você é um morto-vivo. Você vem na igreja porque sabe o que é o certo. Você não se desvia porque você sabe que é a coisa errada a ser feita. Você não se separou, e por isso eu não vou te pedir para vir na frente, que eu não quero te constranger. Mas você não se separou porque você sabia que estaria fazendo uma burrada na tua vida, mas o teu coração não estava naquilo que você estava vivendo. Você estava se sentindo morto. Nessa noite, assim diz o teu Deus: eu te trago a vida, eu coloco sabor, eu coloco cor na tua vida. Você vai começar a viver uma história diferente. Você vai começar a ter prazer de acordar de manhã. Cada dia será um desafio, e um desafio superado. Eis que devolvo a alegria da tua vida. Recebe nessa noite, querido. Recebe nessa noite, em nome de Jesus Cristo, a alegria. Alegria para viver até nos tempos difíceis. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu vejo uma mulher loira, cabelo meio curto. Eu vejo Deus te dando um sorriso, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você mudou. Tem algo diferente no teu rosto. Um sorriso que não vem de ti, querida. Um sorriso que não vem da tua força, mas um sorriso que vem de dentro. Karen do Tom, esse é o ano de deixar vir para fora tudo que Deus armazenou dentro da tua vida há anos e anos. Esse é o ano de explodir aquilo que Deus colocou dentro de você. Tem muita gente precisando ser abraçada por você, muita gente precisando ser tocada por você, muita gente. Eu vejo algo rompendo barreiras. Se deixe ser usada. Karen, ousadia é a palavra para 2014. Ousadia. Eu vejo uma pessoa que passou o ano xingando, passou um ano xingando muita gente. Você chegou a ter ódio de algumas pessoas. No final de 2014, ouça,
você não vai conseguir se lembrar de como o teu coração conseguiu ter raiva, de tanto amor que vai ter. Deus está transformando todo o ódio que você tem até esse exato momento. Agora, recebe em nome de Jesus Cristo o toque do amor, da paz que excede todo o entendimento. Mesmo que você esteja no meio de um octógono, mesmo que você esteja no meio de uma batalha, você vai olhar para as pessoas e você vai dizer: cara, eu amo, eu tenho paz. Uau! Começa a cantar um cântico novo. Um cântico novo, um cântico novo. Apaga as luzes. Esse é um ano novo. Cânticos novos. Você que ora em línguas, cante em línguas. Oh, nós te pedimos canções novas. Queremos dançar contigo. Queremos viver experiências novas. Queremos estar tendo experiências que nós nunca tivemos. Oh, chorei, cantar rababarabaxai, um cântico novo, um cântico novo, um cântico novo, que brota do nosso interior, que brota do nosso ser. Cantar rabanai, andarei, andarabachandarabalabachai. Oh, vejo Deus ajustando coisas na tua mente. Eu vejo chaves na cabeça de pessoas, Deus ajustando. Recebe esse vinho, recebe esse óleo que está sendo derramado nesse lugar. Querido, não fica apontando o dedo. Abra as mãos e receba desse óleo. Deixa fluir num cântico novo, queridos. Não fiquem presos. Deixa fluir numa canção nova. Deixa fluir numa canção nova. Não se preocupa, Viviane, não se preocupa. Oh, coloca o microfone na tua boca e declare uma canção nova. Oh, com a batera, com tudo que está acontecendo, canções novas. Nos leva a lugares mais altos, nos leva a lugares mais novos. Que caia algo novo sobre esse lugar. Que curas físicas. Que a criatividade de Deus te toque nessa noite. Curas que os médicos disseram é impossível. Deus diz: tudo é possível ao que crê. Sopra, Espírito Santo, sopra. Tem pessoas que vão começar a sentir o sopro na tua cabeça, no teu pescoço. Sopra, Espírito Santo, Não abaixa.
Coloca a mão no teu coração. Eu vi Deus pegando como se... Eu via pessoas com tanta falta de energia, que era como se Deus conectasse você a um interruptor, ou a tomada. E Ele disse assim: com a minha força, você vai mais longe. Eu vejo pessoas sendo conectadas. Com a mão no teu coração, nós vamos cantar uma canção profética. Nós vamos declarar. Oh, nós vamos declarar isso. É uma canção profética, queridos, para aquilo que Deus tem para nós para 2014. Guarda o meu coração, oh Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Declare. Guarda o meu coração, oh Deus. Guarda, Senhor. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Declare! Os teus sonhos são maiores do que os meus. Sim! Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tu é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Teus caminhos. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Levanta as suas mãos pro alto e vamos declarar juntos: que venha o teu reino e que seja feita. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Que venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Declare, declare, declare. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Os teus sonhos. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Declara com a tua voz, queridos. Tudo. Os teus sonhos.
eu quero fazer uma oração agora. Baixa tua mão um pouquinho. Se você entrou aqui hoje, ouviu essa palavra, querido, e você falou assim: puxa, eu estou precisando mudar. Eu quero te dizer que você não vai mudar sozinho. Você precisa da ajuda de Deus. E Ele é tão especial e tão amoroso que Ele nunca vai te sufocar para você fazer a vontade dEle sem que você permita. Se nessa noite, querido, você quer entregar o teu coração para Ele e dizer: Jesus, em 2014 nós vamos andar juntos. Eu vou te seguir. Eu não vou te tratar como um Deus, um mestre. Eu vou te tratar como meu Senhor. De olhos fechados, se você quer entregar a tua vida para Ele, eu quero te dizer, meu irmão, é a primeira atitude, antes de tudo aquilo que você aprendeu aqui. Porque você pode fazer tudo isso na sua força e não acontecer nada na tua vida. E você pode também entregar a tua vida para Deus e Ele fazer em 10 dias o que você tentou fazer em 10 anos. Se você quer aceitá-lo na tua vida, levanta a tua mão direita. Se você quer entregar teu caminho para Jesus Cristo, Ele não é uma religião, querido. Ele é uma pessoa. Ele morreu de verdade. Isso não é historinha. Ele morreu por você. Mas é que Ele não ficou. O detalhe é que Ele não ficou morto. Ele ressuscitou. É por isso que Ele nos ajuda. Com a tua mão erguida, eu queria que você repetisse uma oração comigo. E diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te peço perdão. eu te peço perdão, Porque até hoje porque até hoje foi do meu jeito. foi do meu jeito. Foram os meus sonhos. Os meus sonhos. Foi a minha vontade. Foi a minha vontade. Mas nessa noite, Mas nesta noite eu reconheço eu reconheço que há um Deus que há um Deus que me amou tanto que me amou tanto ao ponto ao ponto de enviar o seu único de filho. enviar o seu único E filho. eu confesso nessa E noite eu confesso nessa noite que esse filho que esse filho é Jesus Cristo de Nazaré. é Jesus Cristo de Nazaré. Que Ele veio ao mundo, Que ele veio ao mundo. que Ele nasceu, Que ele nasceu. cresceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro Mas dia. ressuscitou ao terceiro E dia. é para ti, Jesus, E é para ti, Jesus, que eu entrego a minha que eu vida, entrego a minha vida, a minha história, a minha história, os meus sonhos, os meus sonhos. tudo Tudo é teu. é teu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essas mãos erguidas precisam do teu toque, Espírito Santo. Ajude-os a andarem contigo, em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos, queridos.